Presidente, relator, colegas deputados, quem nos acompanha pela TV Câmara, cumprimentar o ministro. Ministro Paulo Guedes, como disse o deputado Reginaldo, ou o senhor não conhece a PEC, ou no mínimo foi leviano com essa comissão. Porque o senhor falou de coisas totalmente diferentes do que das que estão ali. O que é lamentável. Ministro Paulo Guedes, se a reforma é boa, por que ela será feita somente aos futuros servidores, como os senhores dizem? Por quê? Que bondade é essa que eu não vou fazer para o servidor atual? Eu nunca vi alguém dizer, eu vou dar aumento e vou dar só para quem vai ser ainda contratado, mas para o atual não. Me explica essa matemática. Qual a razão? Se é boa, e é para todos, como disseram que seria a reforma da Previdência, por que atinge somente o andar de baixo? Aliás, o colega deputado, com todo respeito, aqui falou, disse de algumas carreiras de Estado, ditas que serão protegidas, mas disse claramente que o professor e a professora serão demitidos. É isso mesmo, senhor ministro Paulo Guedes? O professor e a professora serão demitidos? Serão contratados num regime diferente, sem qualquer garantia, assim como outras carreiras? Se é para desburocratizar e modernizar, inovar a administração pública, qual a razão de termos 5 tipos de vínculos de contratação? Ora, eu quero agilizar e vou criar mais dificuldade. Me explique, ministro Paulo Guedes, por favor. Uma dúvida, que até agora o senhor entrou no tema. E ainda a mistura permite que haja uma certa confusão entre os regimes previdenciários. Pode ir para o regime próprio, pode ir para o geral, depende do órgão do ente federado poder decidir através de uma lei própria, o que vai gerar um impacto muito grande no regime da previdência própria dos servidores. Aprovaram em 2019 uma reforma dizendo que ia melhorar as condições da Previdência. E agora, pelo jeito que está, vai criar um déficit futuro, porque teremos menos contribuições, sendo que já tem uma previsão de aposentadoria e pensões a serem pagas. Ministro, o senhor diz que tem que economizar, que tem que fazer isso e aquilo, que vai ter uma economia de 300 bilhões, depois diz 400 bilhões em 10 anos. Ora, a PEC não mexe no teto. Pelo menos não veio nada na proposta. Pelo oposto, o governo agora, recentemente, baixou um decreto, uma portaria, permitindo que houvesse duplo teto, para ministros, inclusive. Que economia é essa? Ou, está claro o lado do governo, privilegia alguns e prejudica outros. O servidor na ponta. Literalmente é isso que está sendo feito. Senhor ministro Paulo Guedes, qual o impacto, afinal, da reforma administrativa para o orçamento público? Para o povo brasileiro? O senhor já deu, no mínimo, 2 números. 300 e 450 bilhões. E se há esse impacto, por que esse impacto não veio com a proposta da reforma? Para que esse colegiado tenha conhecimento. Como diz o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Por que esses impactos orçamentários não estão apensados à PEC? Ministro, quais são e por que não estão? Gostaríamos de saber. Ou será que é porque na reforma da Previdência, segundo estudo do próprio Tribunal de Contas da União, houve uma certa fraude nos dados apresentados, 45 bilhões a mais, sobre o impacto naquilo que afetaria os servidores civis, e 49 a menos para os militares. É muita coincidência, né? Na política não há coincidência. Na política não há coincidência. Aliás, o que o senhor diz sobre essa fraude, esses erros apontados pelo Tribunal de Contas da União, não foi nem por esse parlamento, não foi nem pela oposição aqui da casa. Foram dados pelo Tribunal
Então, que o senhor também nos explicasse. Ministro Paulo Guedes, sabe por quê? Aliás, os senhores dizem também que não vai afetar os servidores atuais, o que é uma mentira. Porque simplifica o processo de demissão e os servidores poderão ser demitidos. Ao comprometer o regime de previdência próprio dos servidores, poderão os servidores lá adiante terem que pagar mais, desembolsarem a mais, para poder sustentar o regime, porque o governo vai tirar trabalhadores do regime próprio. E a contribuição, como é que fica? A sustentação do regime de previdência. Não sou eu. E sabe por quê? Também os senhores querem... Porque o senhor fala em modernização, e se ministro, não precisaria nem um pouco da reforma. Não precisaria nem um pouco. O senhor ainda não conheceu a máquina pública, está ainda atrasado no modelo do Chile, ou não conhece a proposta. Porque para modernizar não precisaria isso. E o senhor não conheceu o Estado brasileiro atual nessa crise. Porque quem salvou o povo foi justamente o servidor público, da área da saúde, que se arriscou e perdeu vida. Foi também o profissional de segurança que continuou trabalhando. Quem agora socorre a classe média que não consegue pagar a educação privada é justamente a escola pública, que lá vai atender, não importa quem seja. Ou desconhece o Estado brasileiro, ou sabe que quer mudar por completo o Estado brasileiro. Por isso que o senhor diz que a proposta é para amanhã. Porque não trata de uma modernização, não trata de uma reforma. Há uma destruição do alicerce do nosso Estado, por completo. Uma destruição do alicerce do Estado brasileiro. Por isso que está dizendo que é para amanhã. Porque quer reconfigurar. E nós não podemos fazer isso dessa maneira. Sem um debate amplo, sem um debate público, sem um debate verdadeiro e transparente. Porque, novamente, esse debate é leviano e desconhece. Parece que é um posto Ipiranga que está só fornecendo gasolina adulterada. Mas não vamos impedir aqui nessa comissão. Literalmente vamos impedir na comissão. E para finalizar, senhor ministro, o senhor disse de privatização também. Aqui aprovamos recentemente a privatização da Eletrobras. Quer dizer, a casa aprovou, nós votamos contra. Querem privatizar os Correios. Uma pergunta bem objetiva. Quais são os amigos do ministro da Economia que querem comprar a Eletrobras, que querem comprar os Correios? Quem são essas pessoas que estão interessados na compra da Eletrobras dessa maneira e agora o Correio vendendo por completo, dizendo que é 100%, destruindo uma empresa de mais de 300 anos? Ministro Paulo Guedes, quem são os seus amigos que querem comprar a Eletrobras e os Correios? Obrigado, deputado.